irmãos, estamos aqui para mais uma palestra virtual. Primeiro, meu nome é Cláudia Regina, sou do Centro Joana de Ângeles, em Santa Amélia, Japeri. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos por estar aqui nessa palestra virtual. Quero agradecer também ao Centro Luz e Caridade pela oportunidade. E hoje falaremos aqui um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 9 a 11. Não vos afadigueis pela posse do ouro, né? Jesus falou isso a seus discípulos, a primeira vez que eles foram pregar a boa nova, para que eles não se preocupassem, né, com levar bens materiais na hora de pregar a boa nova, que eles se preocupassem mais em levar paz, levar as coisas boas do coração, da boa nova e do exemplo. Nós ainda hoje, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, e nós ainda hoje vivemos afadigados, vivemos cansados, correndo atrás do ter, esquecemos muitas vezes do ser. O bom de nós fazermos essas palestras é que faz com que a gente reflita como nós, eu principalmente, né, como eu estou vivendo meu dia a dia. Será que eu estou querendo ter muito e esquecendo de ser boa, ser amável, ser caridosa, ser gentil, ser humilde? Será que eu ainda estou à procura desse ouro material, que é um ouro que a traça vai roer, o ferrugem, né? Mas o ser eu levarei comigo para o meu progresso espiritual, para o meu progresso moral. Então, Jesus, ele era um mestre, ele é um mestre por excelência. Ele ensinava através das palavras, mas principalmente dos seus exemplos. E ele ali quis despertar nos seus discípulos que os bens materiais eles iam ser providenciados a partir do momento em que estivesse trabalhando no bem. Mas o bem maior era o bem espiritual, era o que eles levavam ao outro, a paz que eles levavam ao outro. Então, no item 9 fala assim: não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vosso bolso. Não prepareis saco para a viagem, nem dos fatos, nem calçados, nem cajado. Portanto, aquele que trabalha merece sustentado. Jesus quis mostrar ali também, quis dar ali uma lição aos discípulos, dizendo que eles tinham que levar, que eles tinham que trabalhar e estar levando, era o desprendimento, era a humildade, era a paz, estava mostrando aí a eles que eles não deveriam ser gananciosos. Era isso que Jesus estava querendo passar para os seus discípulos, até porque eles iam se sustentar, porque Jesus, ele foi o único espírito puro que esteve aqui na Terra, ele foi o criador da Terra, então ele tinha uma visão ampla, que os seus discípulos não iam ficar desamparados com falta de vestimenta, de alimento, por mais que eles tivessem batido em alguma tenda, que naquela época eles pregavam tenda em tenda, claro, não iam os 12 discípulos para o mesmo lugar, iam em dois para cada lugar para pregar a boa nova, né? Iriam assim, tenda por tenda. Claro que teria aquela tenda que eles não iam ser recebidos, mas teriam aquelas outras que iam receber e que ali teriam a caridade, o acolhimento. Então é isso que Jesus quis
pregar ali, quis mostrar ao seu discípulo: não se preocupe, eu estou com vocês. Eu estou aqui, Deus, meu Pai está ali, né? Mas quantas vezes nas nossas vidas, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, nas turbulências, nas aflições, né? Nos conflitos familiares, a gente se desespera porque não temos essa fé em Deus, não temos essa fé no nosso irmão e mestre Jesus Cristo. E a gente acaba se afadigando por uma dívida, às vezes, né? Que não conseguimos ali. Eu sei que qualquer tipo de dívida tira o nosso sono, ainda mais, né? Sendo uma dívida alta, mas quantas vezes a gente entra até em desespero. Então, é isso que Jesus vem nos mostrando. Acalma o seu coração. Vai ser resolvido. Eu estou aqui. E muitas vezes, mesmo tendo todo esse conhecimento da palavra de Cristo, a gente ainda se afadiga e ficamos em desespero. No item 10, vem falando assim: ao entrar de qualquer cidade ou aldeia, procura saber quem é digno de vos hospedar e ficar na sua casa até que partais de novo. Porque nem todo mundo, aquelas pessoas, tem pessoas que não iam receber os discípulos. É porque ainda não estavam preparados para ouvirem a boa nova. Então, eles não iam receber. Então, não seria digno ali, eles ainda não estavam dignos de ouvir as boa nova. Entretanto, na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Então, quantas vezes, né, os discípulos devem ter batido nas tendas, né, e não encontrou a paz ali, mas eles tinham que se manter em paz, né? Mesmo um lar tentando em aflição, em conflito, aquela tenda, mesmo eles sendo expulsos da tenda, eles tinham que estar em paz. Mas eles também teriam ali que tentar oferecer aquela paz que eles estavam levando para aquela tenda. Mas aqueles que não tinham ainda ouvido de ouvir, não estavam preparados para ouvir, eles não iam conseguir absorver aquela paz. Aí eu trouxe, né, a passagem de Jesus no barco na hora da tempestade, em que o Mestre Jesus está dormindo e vem o mar fica revolto, uma tempestade muito forte, e os discípulos começam a gritar: Senhor, Senhor, nós vamos morrer. E Jesus, com aquela paz, com aquela calma, ele acorda e acalma a tempestade, acalma o mar. E aí os discípulos ficam assim: que homem é esse que até a tempestade e o mar os obedecem? Por quê? Porque Jesus, ele tinha essa paz interna. Jesus foi o único espírito puro que veio à terra e ele sabia como acalmar, né, o mar, como acalmar a tempestade. E a gente, através das suas forças magnéticas, através de estar até conversando, né, que a gente sabe aí, nós espíritos, estudando um pouquinho mais, a gente sabe que nós temos aí esses espíritos que ajudam nesse processo do fenômeno físico da natureza. Então, com o magnetismo de Jesus, ele consegue ali acalmar o mar. Mas nós hoje, né, vivendo uma época de pandemia do Covid-19, onde a tempestade veio, o mar ficou revolto, nós conseguimos fazer isso? Será que nós estamos conseguindo manter essa paz? Não fazer o que Jesus fez lá, porque Jesus era Jesus, mas ele nos ensinou
a mantermos a paz. Será que nós estamos conseguindo manter essa paz que Jesus tanto falou? A gente vê que não. Quando a gente começa a ver os noticiários, né? Ainda mais no começo da pandemia, agora já está amenizando mais, mas muitas mortes, muita gente sendo entubada, aí começa o desespero, com medo de chegar até nós ou até a nossa família, e às vezes esquecemos até do outro, que o outro perdeu o seu ente querido, que o outro está com o coronavírus, a gente acaba esquecendo. E aí a gente acaba entrando numa depressão, numa ansiedade muito grande, no desequilíbrio emocional, né? E esquecemos às vezes até de procurar recurso no lugar entre aspas, né? Em que mais a gente deve confiar na pessoa, não é na pessoa, mas no ser que a gente deve mais confiar, que é em Deus, é no nosso irmão Jesus, na espiritualidade maior. A gente acaba esquecendo disso. Mas essas tempestades, esse mar revolto das nossas vidas, vem para que tiremos aí alguma lição disso, para que possamos aprender a evoluir moralmente, coisa que é muito difícil. Falar, ler, muitas vezes é fácil, mas agir, o verbo agir, é muito difícil, né? Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sair dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus 10, 9 a 15. Aqui está falando, Jesus fala aqui, que se aquela pessoa daquela tenda, que a pessoa daquela casa não quisesse ouvir ali os discípulos, para eles não guardarem nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa, não falasse palavras rudes, não fosse violentos, de hipótese alguma, e nem quisesse impor ali as boas novas para aquelas pessoas, porque elas não estavam ainda em condições de ouvir. Assim também somos nós. Será que nós ainda não estamos querendo impor ao outro, né, a nossa filosofia de vida, a nossa doutrina espírita, o nosso modo de pensar? Será que a gente ainda não está violentando a consciência do outro com o que a gente acha que é correto para nós? É uma questão de reflexão. A gente vê que Jesus pediu aos discípulos para sacudir ali a poeira dos pés, quer dizer, sacode não é dos pés, a poeira do coração. Não guarde mágoa, segue adiante. Ele estava até ali pedindo que os discípulos trabalhassem o perdão, trabalhassem a paciência, a tolerância, né? Algo que é muito difícil. Sodoma e Gomorra são, de acordo com a Bíblia, duas cidades que teriam sido destruídas por Deus, tá? Com fogo e enxofre caídos do céu. Essas cidades eram cidades muito materialistas, imorais, né? O povo tinha uma imoral muito grande. E aí, na Bíblia, está que elas foram destruídas. Mas quando a gente olha assim, a gente começa a ver um Deus vingativo, né? Que Deus é esse que destruiu por conta disso? Deus não é pai, não é justo, não é bom. Então o pai vai destruir assim quando está vendo seus filhos errando. Mas aí, né, essas cidades ficam localizadas no Vale de Sidimim, próximo ao Mar Morto, tá? No Oriente Médio.
Mas hoje, né, os arqueólogos, através do estudo, por isso que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, e os arqueólogos, através de vários estudos, de várias pesquisas, afirmam que foi um meteorito, né, que foi responsável pela tragédia dessas cidades, pela destruição dessas cidades. Então, agora eu vou estar aqui lendo no Evangelho, que praticamente eu já falei ali, mas já vou ler para a gente reforçar mais, o item 11. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Era o cuidado que Jesus estava tendo ali, né? O cuidado de irmão, de querer ver eles progredindo moralmente. E onde o viajou encontrava sempre acolhida na tenda, mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos, né? Hoje é diferente. Os templos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiasse na providência. Será que nós estamos confiando na providência? Numa época em que estamos vivendo de um mar revolto, de uma turbulência, de uma tempestade, e que muitos desempregos estão acontecendo, né? Será que nós estamos confiando em Deus? Aos demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Realmente, né? Se os discípulos fossem ali pregar a boa nova, né? Com muito dinheiro, com uma vestimenta muito boa, o que ia acontecer? Eles poderiam despertar a cobiça e poderiam ser ali, né, saqueados, ou poderiam ser recebidos por interesse, como a gente vê na nossa realidade, né? Quando é uma pessoa mais humilde, o outro às vezes olha assim, nem o atende direito, seja numa repartição pública, seja na sociedade, né? Ele nem o recebe direito, mas quando é uma pessoa bem vestida, que tem um carro, que tem uma casa boa, que sabe que ele tem um bem, já começa a dar mais importância àquela pessoa, a atender aquela pessoa com, né, da melhor maneira, por algum tipo de interesse. Então, os discípulos indo daquela forma, sem dinheiro, sem uma vestimenta tão boa, né? Eles não iam despertar essa cobiça. Era um meio de distinguirem dos egoístas e caridosos. Aí, aqueles que o recebessem dessa forma, mesmo sem, né, qualquer bens, né, eles iam ver quem era ali e ia conseguir diferenciar quem era o egoísta e quem era o caridoso. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, né? E aí vem a questão da humanidade. Quantas vezes, né, tem até uma história que fala, eu li na minha infância um livrinho lá no Joana, de um garoto que ficou esperando Deus o dia todo, a visita de Jesus o dia todo, e ali várias vezes Jesus se mostrou de várias formas para ele, e ele negou, maltratou, né, Jesus, e durante a noite, Jesus vem durante o sono, e ele fala
pergunta: Senhor, Senhor, eu esperei o Senhor o dia todo, o Senhor não compareceu, o Senhor não veio ao meu lar. E aí Jesus fala: eu vim de diversas vezes, eu vim naquela senhora que te pediu pão, eu vim naquele animalzinho que você maltratou, mas você não me aceitou. Então a gente tem que estar com o coração aberto para aceitar Jesus. Porquanto esses são dignos de escutar vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Então, essas pessoas que têm o coração aberto a receber as palavras de Deus, vai ser ali identificada pelas qualidades delas, né? E estar recebendo aquela pessoa que não tem como estar pagando. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos, que os amaldiçoassem, que lhes pusessem, que os usassem de violência ou de constrangimento para os converterem, né? Jesus não falou isso, só repetindo. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos, que os amaldiçoassem, que os impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não, né? Pelo contrário, não. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade para receber os ensinamentos do Mestre Jesus. A gente tem que ter boa vontade, a gente tem que estar com o coração aberto, com ouvidos para ouvir a palavra e os ensinamentos de Jesus. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não atematizeis os que não pensem como vós, acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilo o que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Capítulo 4, itens 10 e 11. Aí, quando Jesus fala aqui no final que outrora o céu era tomado por violência, porque antes de Jesus, essa dita paz, né, entre aspas, era através da espada, era através do poder, era o predomínio dos fortes contra os fracos, né? Era muita guerras. Mas hoje nós temos guerra? Nós temos, mas hoje a gente pode estar aqui virtualmente falando da palavra de Jesus. Houve época, né, que não se podia, lá na Idade Média, não se podia fazer isso. Então, a gente tem que estar aberto. E nós espíritas, nós não podemos violentar a consciência do outro, querendo que o outro acredite em reencarnação, acredite na sua vida antes, né, do berço, acredite em coisas que nós acreditamos. A gente não pode impor para o outro que eles sejam espíritas também. Nós temos que acolher cada um com a sua crença, com a sua denominação religiosa, porque é isso que Jesus quer da gente. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco, somos os discípulos de Jesus, pregando a boa nova que tanto ele deixou e que continua nos dias atuais sendo aí levada. Então aqui, no próximo slide, né, esse aí, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, a gente vê aí, né, coloquei primeiro Jesus, uma imagem maior de Jesus, aí vamos ver Bezerra, Joana, Francisco de Assis, Kardec, Bezerra, Joana, Allan Kardec,
Chico Xavier e outros aí, né, que fizeram essa transformação moral, que tiveram essa transformação moral ao longo de suas reencarnações. As reencarnações servem para nós progredirmos moralmente, porque a riqueza maior é a riqueza espiritual, e que hoje deixaram um legado, ajudaram Jesus, foram discípulos de Jesus, assim como nós somos, e ajudaram Jesus nessa transformação da terra. E no nosso centro espírita, do outro lado ali tem a imagem de um centro espírita. Será que nós estamos sendo acolhedores? Será que a nossa tenda do nosso centro espírita hoje, que tenda esse modo de dizer, né, levando lá para a época de Jesus, será que a nossa casa espírita está sendo acolhedora? Ou será que a gente está fazendo igual aqueles que rejeitaram os discípulos, que não quiseram ali ouvir a Boa Nova? Porque muitas vezes a gente ouve a Boa Nova na casa espírita, a gente ouve a Boa Nova através de palestras virtuais, mas na hora de colocar em ação, na hora de colocar em prática, a gente acaba se perdendo, a gente acaba deslizando, a gente acaba errando. E a hora que aquelas pessoas que também chegam à nossa casa espírita, né, atrás de um atendimento fraterno, material, fraterno, espiritual, muitas vezes, será que a gente não fala não para elas, não fecha as portas com as nossas atitudes? E nós espíritas ainda tem um agravante maior ainda, porque sabemos que não são só os encarnados que estão lá de corpo físico, sabemos que temos os desencarnados que vão muitas vezes em busca de uma palavra amiga, de uma doutrinação levada por outros espíritos de luzes, ou às vezes por si próprio. Então, vamos refletir sobre isso. Como estamos pregando a Boa Nova do Cristo, como estamos pregando o Evangelho de Jesus. Porque Jesus, até na cruz, antes de morrer, antes de ser preso, né? Jesus, quando ia ser preso, antes de ser preso, ele dá os seus ensinamentos ali para Simão Pedro, quando ele vai, né, e agride aquele soldado e tira a orelha direita do soldado, que está lá em João, e aí Jesus pega a orelha, cura, né, faz ali, entre aspas, milagre, que a gente sabe que na doutrina espírita não existe milagre, cura ali aquele soldado, até porque um soldado, para aquela época deficiente, ele não poderia mais ser soldado, e Jesus sabia daquela importância para aquele soldado, e era aquele soldado que ia ali, estava ali, foi um dos primeiros a chegar para prender Jesus, e Jesus ainda dá aquela lição para Simão Pedro, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja, se eu for agressivo, de repente o outro vai ser comigo ou não, de repente também ali, né, aquela pessoa às vezes está num estágio melhor do que eu, um estágio moral, espiritual melhor do que eu, não vai me agredir, mas pode ocorrer de me agredir, e aí formar essas tragédias que a gente vê nos noticiários. Então, que tenhamos essa cautela, que quando a gente for agredido, ou quando alguém não quiser receber a nossa boa nova, as nossas palavras de afeto, os ensinamentos de Jesus, que sabemos ali refletir e perguntar assim para a nossa consciência: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aí tentaremos ali seguir mais e mais os passos de Jesus, porque Jesus nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós só chegaremos ao Pai por Ele. Tem uma música, acho que Filhos da Luz, que fala assim, que eu gosto muito, né? Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Aí, coloquei essa imagem que eu acho linda, 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 né? Chico Xavier abraçado com Jesus, Jesus que ensinou a Chico e a todos nós
o único Espírito puro que teve aqui na terra, que se fez carne para nos ensinar o verdadeiro amor de Deus. E ele ensinou Chico, e Chico, através de inúmeras encarnações, ele conseguiu aí, seguir os passos de Jesus e nos servir de exemplo também. Então aqui, que todos fiquem em paz, que possamos, toda vez que o mar estiver revolto, que a tempestade dos conflitos, das aflições chegarem aos nossos lares, nossas vidas, possamos rogar ao Pai, a Jesus e aos bons espíritos. Até a próxima, se Deus quiser.